Leitura do livro de Lucas, capítulos 13 ao 16, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Lucas, capítulo 13. Naquele mesmo tempo, estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Pensais que esses galileus, porque padecem tais coisas, eram mais pecadores do que os demais galileus? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, pensais que foram maiores pecadores do que os homens que habitavam em Jerusalém? Eu vos digo, não. Antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ele também falava esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Ele foi buscar fruto nela e não o achou. Então ele disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa inutilmente a terra. E respondendo-lhe disse-lhe: Senhor, deixe-a também este ano até que eu cave em seu redor e a esterque. E se der fruto, bem, se não, então depois tu a cortarás. E ele ensinava em uma das sinagogas no Shabat. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade fazia 18 anos e estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, tu estás liberta da tua enfermidade. E ele impôs suas mãos sobre ela e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. E o governante da sinagoga respondeu com indignação porque Jesus havia curado no dia do Shabat e disse à multidão: 6 dias há em que o homem deve trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia do Shabat. O Senhor respondeu-lhe e disse: Hipócritas, no Shabat não solta da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva para beber água? E não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido, ser solta desta prisão no dia do Shabat? E dizendo ele estas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então ele disse: A que é semelhante o reino de Deus e a que eu devo comparar? É semelhante a um grão de semente de mostarda que um homem, tomando-o, lançou na sua horta, e cresceu e fez-se grande árvore, e as aves do céu se aninharam em seus ramos. E ele disse outra vez: A que eu compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas na refeição, até ficar tudo fermentado. E ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando e viajando em direção a Jerusalém. Então disse-lhe um senhor: Senhor, são poucos os que são salvos? E ele lhe disse: Esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não serão capazes. E uma vez que o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, ele respondendo vos dirá: Eu não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: Digo-vos que eu não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos vós, trabalhadores da iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes,
quando virdes Abraão e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E eles virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e assentar-se-ão no reino de Deus. E eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. No mesmo dia vieram alguns fariseus e lhe disseram: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E ele lhes disse: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e realizo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia serei aperfeiçoado. Todavia, eu devo caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não pode um profeta perecer fora de Jerusalém. Ó Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta a sua ninhada debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada desolada, e em verdade eu vos digo, não me vereis até que venha o tempo em que direis: Bendito é o que vem em nome do Senhor. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Lucas capítulo 14. E aconteceu que, entrando ele na casa de um dos principais fariseus para comer pão no dia do Shabat, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, respondendo, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: É lícito curar no dia do Shabat? E eles calaram-se. E tomando-o, ele o curou e o deixou ir. E perguntou-lhes, dizendo: Qual será de vós que, tendo um jumento ou um boi que, caindo em um poço, não o retire imediatamente no dia do Shabat? E novamente eles não puderam lhe responder acerca destas coisas. E ele propôs aos convidados uma parábola, reparando como eles escolhiam os principais lugares, dizendo-lhes: Quando tu fores convidado por algum homem para as bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado um homem mais honrado do que tu, e vindo o que convidou a ti e a ele, te diga: Dá o lugar a este homem, e então, com vergonha, não tenhas de tomar um lugar inferior. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no lugar inferior, para que, quando vier o que te convidou, ele possa te dizer: Amigo, sobe para cá. Então terás honra diante dos que estiverem assentados contigo na mesa. Porque qualquer que se exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. E ele disse também ao que o havia convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, para que não aconteça que eles também te tornem a convidar e te seja recompensado. Mas, quando tu deres um banquete, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e tu serás abençoado, porque eles não podem te recompensar, pois tu serás recompensado na ressurreição dos justos. E ao ouvir estas coisas, um dos que estavam assentados com ele à mesa, disse-lhe: Abençoado é o que come o pão no reino de Deus. Então ele lhe disse: Certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E enviou seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: Vinde, pois todas as coisas estão preparadas. E todos em consenso começaram a dar desculpas. O primeiro disse-lhe: Eu comprei um pedaço de terra e preciso ir vê-lo. Peço-te que me desculpes. E o outro disse: Eu comprei 5 juntas de bois e vou examiná-las. Peço-te que me desculpe. E outro disse: Casei-me e, portanto, não posso ir.
E vindo aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, irritado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres e os aleijados e os coxos e os cegos. E disse o servo: Senhor, está feito como tu ordenaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelas estradas e sendas e obriga-os a entrar para que a minha casa possa estar cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E iam com ele grandes multidões. E voltando-se, disse-lhes: Se algum homem vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e esposa e filhos e irmãos e irmãs, sim, e também a sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. E quem não carregar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces e não sendo capaz de acabá-la, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não foi capaz de acabar. Ou qual é o rei que, indo guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro a se aconselhar com 10.000, é capaz de sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. Do contrário, estando outro ainda longe, ele envia embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Sal é bom, mas se ele perder o sabor, com que se há de temperar? Nem servirá para a terra, nem para adubo, mas homens lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Você já se inscreveu no canal? Lucas capítulo 15. Então, aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes falou esta parábola: Qual de vós é o homem que, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai atrás da perdida até encontrá-la? E tendo-a encontrado, regozijando-se, a põe sobre os seus ombros. E ele, chegando em casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. Ou com a mulher que, tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa buscando com diligência até encontrá-la. E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. E ele disse: Certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse a seu pai: Pai, dá-me a parte dos bens a que tenho direito. E ele dividiu-lhes os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo-lhe gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E ele foi e ajuntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: Quantos servidores de meu pai têm pão suficiente de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei para o meu pai,
e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai, mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei a melhor veste e veste-o, e ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado e matai-o e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. E eles começaram a alegrar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo e, vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: O teu irmão chegou, e o teu pai matou o novilho cevado porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo o pai, lhe rogava. E ele respondendo disse ao seu pai: Eis que eu te sirvo há tantos anos e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as prostitutas, mataste-lhes o novilho cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Lucas capítulo 16. E ele dizia também aos seus discípulos: Havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de estar desperdiçando os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: O que é isso que eu ouço de ti? Entrega a conta da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Então o mordomo disse consigo: O que eu farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia. Cavar eu não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu resolvi o que fazer. Quando me tirarem a mordomia, eles possam me receber em suas casas. Assim, ele, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto tu deves ao meu senhor? E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: Toma a tua conta e assenta-te rapidamente e escreve 50. Então ele disse ao outro: E tu, quanto deves? E ele disse: 100 medidas de trigo. E disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o mordomo injusto porque ele agiu com sabedoria. Porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para si amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, eles vos recebam nas habitações eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se não fostes fiéis naquilo que é de outro homem, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. E também os fariseus, que eram ambiciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E ele disse-lhes: Vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens,
Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde este tempo, o reino de Deus é pregado e todo homem esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que faltar um traço da lei. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem casar com a repudiada por seu marido comete adultério. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo, chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de feridas, e deixava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia a Lázaro para que ele possa molhar a ponta do seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes os teus bens, e Lázaro, de igual modo, as coisas ruins. Mas agora ele é confortado e tu atormentado. E além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguns dos mortos fossem até eles se arrependeriam. E ele disse-lhe: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Nossa leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é publicada pela BV Books no Brasil. Completamos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em 1 ano. A você que faz essa leitura junto comigo, eu peço para deixar o seu like no vídeo. E se você quer se juntar a nós e fazer a leitura da Bíblia, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for postada. Você também pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.